Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Essa é a aula de número 17 e hoje nós vamos aprender como implementar um método para poder desempilhar um elemento da pilha. Uma coisa muito importante para a gente poder lembrar nessa aula, que já foi mencionado em aulas passadas, é como que é o comportamento de uma pilha. A pilha, ela segue o comportamento LIFO, que é Last in, first out, ou seja, o último elemento a entrar é o primeiro a sair. Traduzindo isso então para a pilha, o último elemento que foi empilhado será o primeiro elemento que será desempilhado. Então, voltando aqui para o nosso diagrama novamente, para poder ajudar visualmente a gente entender o que nós precisamos fazer para poder depois traduzir em código-fonte, e aí você pode usar a linguagem que você desejar, já que a lógica é a mesma, independente da linguagem. Nós temos aqui então uma pilha que tem tamanho 3, o topo da pilha é o elemento que está no índice 2, que é o elemento 33.7, e aí nós queremos empilhar novamente um novo elemento. Então nós vamos empilhar, o topo da pilha passa a ser o índice 3, e nesse caso a pilha vai ter tamanho 4. E aí a gente quer desempilhar o elemento. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai desempilhar o elemento que estiver no topo da nossa pilha. Ou seja, é o elemento que está no índice 3, ou seja, é o tamanho menos 1. Quando a gente desempilhar um elemento da nossa pilha, o tamanho, que era 4, vai passar a ser 3. Nós também temos que diminuir menos 1 do tamanho depois que a gente desempilhar o elemento. Vamos então escrever o método desempilha. Quando a gente escreve o método desempilha, a gente também pode retornar esse método, tá? É comum que na estrutura de dados pilha, a gente não apenas remova, mas também retorne esse elemento. Então, desempilha. Também não precisa de passar parâmetro, já que nós sempre vamos remover o último elemento do array, ou seja, o último elemento da pilha que foi empilhado. O que nós precisamos fazer? A gente precisa retornar o último elemento que está na pilha, ou seja, é o elemento que está no topo. Então, poderia fazer algo assim. T elemento que recebe this.elementos, o que a gente fez exatamente aqui em cima, olha. A gente pode fazer isso aqui. Depois nós podemos diminuir o tamanho e finalmente fazer o return desse elemento. Só que se a pilha estiver vazia, esse código aqui vai dar uma exceção e a gente não quer isso. Então é claro que a gente precisa verificar se a pilha está vazia primeiro, que senão dá aquela exceção. Cadê? Chamei errado, então está vazia, retorna nulo, ou seja, não vai desempilhar nada. E aí sim, depois a gente pode executar esse código aqui. Ou então, para simplificar, o que a gente pode fazer é colocar essas 3 linhas em uma só. Eu recebo às vezes perguntas de vocês sobre questão de simplificar o código. Então aqui eu estou apresentando esse código, que pode ser alguma coisa que vocês tenham pensado, mas caso vocês queiram simplificar essas 3 linhas em apenas uma só, como é que ficaria isso? Simplesmente seria retornar o this.elementos. Aqui dentro eu já vou diminuir um do tamanho, que ficaria tamanho assim. Essas 3 linhas de código seria a mesma coisa que essa linha aqui. O que acontece? Primeiro vai ser diminuído 1 do tamanho, que seria a mesma coisa que tamanho menos 1, tá? Mas ao fazer isso daqui, aqui dentro, primeiro é diminuído 1 do tamanho, e aí sim depois é feito o acesso à posição específica do this.elementos. Então, se aqui o tamanho era 5, primeiro vai fazer menos 1 do tamanho, que vai ser 4, então retorna this.elementos posição 4. E como a gente já diminuiu 1, a gente não precisa fazer isso aqui novamente. Então fica a dica aí para quem quer simplificar um pouco o código. Isso aqui ou isso aqui é a mesma coisa.
E se você pensou nisso aqui, não está errado, é apenas uma maneira diferente de fazer código. E isso é uma coisa linda que existe em tecnologia. Existem várias maneiras de se fazer a mesma coisa. Vamos então para o nosso teste. Aula 17, Public Static Void Main. Vou aqui então fazer um pilha, integer, pilha, new pilha. Novamente, se quiser pode passar capacidade ou não, é a gosto do freguês. Eu vou empilhar uns elementos, vou colocar aqui o 1, vou colocar o 2, vou colocar o 3. 3 elementos na nossa pilha. É claro que a gente pode chamar todos os métodos que a gente já aprendeu, por enquanto eu vou chamar somente o toString, desempilhando elemento, vou botar aqui um pilha, ponto desempilha, aqui já vai retornar o elemento desempilhado, e aqui novamente vou fazer um sysout pilha. Aqui vai ter que mostrar 1, 2 e 3, aqui vai mostrar o 3 e aqui vai mostrar apenas o 1, 2, que são os elementos que nós temos na pilha. Com isso, a gente fecha a nossa classe pilha. Como vocês viram, a gente criou uma superclasse para a gente poder reutilizar código, para a gente poder reutilizar métodos, que é a classe estrutura estática, que vai representar tanto a lista quanto a pilha, quanto a fila, que a gente vai aprender no próximo módulo. Então foi uma coisa bem legal que deixou a nossa classe pilha bem enxuta. E como vocês podem ver, é uma estrutura de dados bem mais simples que o array, já que a gente pode fazer 1001 coisas com array. Aqui basicamente só tem um método para poder adicionar elemento, um método para poder remover elemento e uns métodos auxiliares para poder espiar o último elemento, o tamanho da pilha, verificar se está vazia ou não. E na próxima aula a gente vai ver qual que é a estrutura de dados semelhante que já existe no Java, que é a classe stack. Vocês vão ver que os métodos da classe stack são extremamente parecidos com o que a gente desenvolveu durante esse módulo. Lembrando que todo o material de apoio está disponível para download gratuitamente lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueça de dar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!